Muito boa tarde, senhoras e senhores. Como prometido, estamos aqui novamente, Três Neurônios, número 328, com o Dr. Ribas e o Pedrinho. Opa. E como os dois são advogados, eu acho que é um bom momento de a gente falar sobre uma coisa muito importante. Eu, pessoalmente, acho que estamos vivendo numa ditadura do judiciário e a gente está vivendo nessa ditadura porque a gente permite, tá? Toda ditadura só existe porque o povo permite. Se o povo se rebelasse, imagina o seguinte, na China, só para dar um número aqui, o Partido Comunista Chinês tem 90 milhões de pessoas que estão envolvidas na nomenclatura do partido, são os que vivem bem. E a China tem 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. Se esses 1 bilhão 300 e poucos milhões resolvesse se revoltar, comia com sapato e tudo os 90 milhões que são da nomenclatura. Então eles têm o que eles merecem. E nós temos aqui, só no estado de São Paulo, de acordo com números que eu recebi ontem, o Dr. Ribas acaba de, um pouquinho antes do programa, confirmar comigo, nós só em São Paulo temos 400 mil advogados que colaboram para aquela instituição, e eu estou com 2 advogados aqui do lado, chamada OAB, que é hoje presidida por aquele comunista de família comunista, pai, avô, tudo comunista. É mais ou menos como o pai do nosso calça justa aqui, que deu uma abafa, roubou uma grana louca e foi viver em Paris. Bom, para mudar isso, a gente tem que começar a pensar um pouco na OAB. A OAB, segundo informação, ela recebe de colaboração dos advogados, ao redor de 2 milhões ano, 2 bilhões, 1 bilhão ano, que não presta contas para ninguém. Então, ou seja, ela faz, o Felipe Santa Cruz, lá vamos dar nome aos bois, ele faz o que quiser com o dinheiro. Rita, a Paula está contigo, com o Pedrinho, vocês que são advogados que se entendam. Bom, eu sempre tive comigo, como advogado militante, principalmente no Foro de São Paulo, que todo aprimoramento institucional começa primeiro pelo judiciário, que é o poder que disciplina a relação entre os poderes e as pessoas e entre o povo e o poder. Agora, a própria Constituição reconhece, e a lógica confirma, que o advogado é essencial para o funcionamento da justiça no país. E só existe Estado organizado quando o judiciário funciona. Quando o judiciário não funciona, ou funciona mal, como no Brasil, tudo fica desagregado. Porque o judiciário é o laço do pacote do presente. Ribas, desculpa interromper, mas, bom, o que a gente, população, o que a gente pode fazer? Bom, nós estamos fazendo alguma coisa que é esclarecer as pessoas. Sim. Então, vamos esclarecer as pessoas. Nós temos que falar a verdade. Tem uma eleição agora, vai ter uma eleição agora. Sim, mas é por isso que eu estava dizendo. O judiciário é o laço do pacote do Estado. Se esse laço não está bem amarrado, o Estado se desagrega e há uma ruptura institucional. E nós estamos às portas de uma ruptura institucional porque o judiciário ele não está cumprindo o seu dever. Agora, quem poderia intervir nessa questão e fazer com que o judiciário voltasse aos eixos? A Ordem dos Advogados do Brasil. Por que não faz? Porque ela foi usurpada por elementos comprometidos com ideologias. Exatamente. Ideologias do século retrasado. Agora, eu quero ir ao ponto principal, que é o seguinte. Eu não sou advogado. Eu acho que, é uma pergunta para os dois. Eu acho que só advogado pode votar nessa eleição. Claro. E muitos não votam. Uma grande maioria não há vota. uma omissão porque o advogado está preocupado em ganhar vida. É como o brasileiro, que ele vota mal ou não vota, porque ele está preocupado com a própria subsistência. Então nós temos aí uma abstenção de 60% dos advogados
em São Paulo. Então vamos falar diretamente, Pedrinho, para os advogados. Eles têm que se mexer e votar. E vamos Nessa eleição de novembro nessa agora. agora de novembro. Então, se vocês me permitem, eu acho que vocês É. concordam comigo. São 50 dias para a eleição. Tem um candidato aqui em São Paulo que parece, tem dois advogados aqui que vão garantir o que eu eu tô não falando. conhecia, conheci ontem. Eu também, mas me pareceu uma pessoa muito bem intencionada, eu acho que o Ribas concorda também. Ele me foi apresentado recentemente, ele teve a coragem de disputar contra a situação, não é? E é um advogado conservador. Que é o que importa no momento. Que é o que, veja, a moda no momento é ser conservador, porque de porra louca o Brasil está cheio, Claro, não precisa mais. Vocês me exatamente. permitem, eu vou dar o nome dele, né? Vocês que são advogados, principalmente quem estiver vendo, cliquem, compartilhem, é importante, as pessoas têm que atuar para que as coisas aconteçam. Quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui é plantando a semente só. Mais que isso, daí para frente a natureza se encarrega. E a natureza são vocês têm que compartilhar isso para as pessoas saberem. Esse que nós estamos falando, esse candidato paulista, se chama Alfredo Scaff. Não, ele não é parente do Scaff lá da Fiesp, que aquele é um SKAF, é um Scaff com K, esse é um Scaff com C, é outro Scaff. Se conhecem, mas são famílias diferentes. A impressão que deixou em mim foi boa, muito boa a princípio, principalmente porque a gente precisa tirar esse pessoal de pensamento progressista, que progressista é para eles... É comunismo. É comunismo. Pois é, mas o progressista eles usam para disfarçar, então o povão não sabe, aí ele, é progressista. Progressista é comunista. Progressista é dinheiro para ele e pobreza para você. É isso. É isso. Então precisa... Rui Barbosa falava duas coisas muito importantes. A primeira delas é que a pior ditadura é do judiciário. Exatamente. Porque não há quem nos defenda. E a segunda é que o advogado é essencial para a justiça. Então o doutor Alfredo Scaff, que nos foi apresentado por pessoas dignas, idôneas, ele se apresentou como um candidato conservador de oposição à mixórdia. Que está aí. Que está aí. Exatamente. Eu vou usar essa palavra mixórdia porque não é outra coisa. Olha, a OAB, como é que ela poderia contribuir para um Brasil melhor? Poderia fiscalizar melhor o processo eleitoral, poderia fiscalizar o ensino de direito no Brasil, poderia fiscalizar o judiciário, principalmente o concurso às carreiras jurídicas. Por exemplo, concurso para delegado, concurso para promotor, para juiz de direito. Aquilo é tudo acochambrado. Exatamente. Agora, por que é acochambrado? Porque a OAB não cumpre seu papel. Para que serve a OAB? Ela timidamente fiscaliza o exercício da profissão. Mas ela não fiscaliza a qualidade das faculdades de direito. Os cursos de direito precisam ser reestudados. Digo mais, a OAB deveria fiscalizar as indicações do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. Porque dos que estão aí, que eu saiba, nenhum cumpre o requisito constitucional de notável saber jurídico. Porque para ser ministro supremo não precisa ser advogado. Já houve o caso de um médico ser ministro supremo, mas ele tinha notável saber jurídico. E os atuais, malemar, se atropelam nas suas próprias vaidades e palavras. Pedrinho, eu queria... E fazem cara de mal e importante. Não é nem... Quando a pessoa faz pose é porque não tem nada. Exatamente. Não é nem para complementar em nada. É só para... É um assunto que é correlato a isso que nós estamos falando. Essa indicação do André Mendonça, do presidente, que eu não sei se ele tem ou não tem notável saber jurídico, mas eu sei que ele é do lado dos conservadores, então é um cara a mais aí para tentar arrumar a mixórdia que o doutor falou. Mas o Alcolumbre, que foi incensado, inclusive, pelo nosso presidente lá para evitar
dano maior que aquele cangaceiro lá continuasse no Senado, que entrou no Senado e agora está na Comissão de Constituição e Justiça. Constituição e Justiça, que é o Alcolumbre. Está sentado em cima há quase 90 dias da indicação do presidente e não chama para sabatinar. Vamos supor que esse moço fosse excepcional, eu não conheço. E nem sei se ele não estava sabendo. Está falando do André Do Mendonça. André Eu também não Mendonça, sei, mas é a indicação do Vamos presidente. supor, 10 contra 1 é 0. Porque em política e no judiciário, 999 é igual a 0. É isso aí. Então veja, a nossa esperança para mudanças é a eleição do Dr. Alfredo Scaff para o AB São Paulo, em oposição a essa curriola de esquerda. Eu vou complementar isso que você está falando, porque a OAB São Paulo, quantos advogados tem no Brasil? No Brasil tem 1 milhão, mais ou menos. Bom, São Paulo tem 40%. 40%. Se São Paulo tem 40%, tem força para mudar alguma coisa. Mas pelo sistema da escolha dos dirigentes da OAB Nacional, nunca vamos ter um paulista. Ah, não. Porque A eleição é indireta. É indireta. Então, Exatamente. a situação é a seguinte: a eleição para a OAB precisa ser direta Para o Conselho Federal também. para o Conselho Federal. Aqui nos conselhos estaduais ela é direta. E ela é indireta porque no Conselho Federal, por quê? Porque os advogados não têm competência pessoal para eleger o presidente do Conselho Federal? Não, é para haver maracutaia. Exatamente. E claro, tem 1 bilhão em dinheiro que entra e não tem que prestar conta. A ninguém, nem ao Tribunal de Contas da Ou seja, União. ninguém sabe para onde vai esse 1 O bilhão. interessante é que a OAB ela não tem uma personalidade jurídica clara, porque ela não é autarquia especial de fiscalização de profissão. Ela não é sindicato. Ela é uma simples associação que tem um poder delegado de fiscalizar e permitir o exercício profissional e não presta contas. Pois é, o problema Nem aos advogados Exatamente. e nem ao poder público. aí que eu acho que está o nó da questão, não presta, alguém no Brasil, a não ser a OAB, pode não prestar conta, até o presidente ficam cobrando aquela micharia lá como é que chama o cara lá o Queiroz, né? Quer dizer, os caras fazem uma batalha num copo d'água por causa daquela micharia. A OAB consta na Constituição como o advogado, não a OAB, como essencial à justiça. Sim, e é. E considera que não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Por quê? Porque é um tripé para o funcionamento do Estado Democrático de Direito. Ora, o que podemos fazer? Eleger o doutor Alfredo Scaff como opção conservadora a esse status quo subversivo, comunista. Comunismo, para mim, é crime. Por quê? Porque milita contra a democracia. Sim, mas aí tinha que tomar fazer como fizeram na Polônia, ou seja, criminalizar o comunismo. Não, mas já está criminalizado pelo seguinte: veja, ao juiz não é permitido deixar de julgar alguma coisa. O comunismo pleiteia coisas ilegais contra a democracia, contra a liberdade dos povos. Logo, o comunismo é um regime criminoso, que no mínimo ele peca por apologia do crime. E aí vem o Careca, não precisa criminalizar, já vem o está Careca criminalizado. e fala em defesa da democracia. Então, por exemplo, aquelas, vamos falar, porque a gente não sabe, não tem como saber, né? Alguns órgãos dizem que tinha 80 milhões no Brasil a favor do Bolsonaro no dia 7 no Brasil inteiro. Outros falam que tinha 50, outros 30. Vamos por baixo, que tivesse 30 milhões, que eu acho que tinha mais. Mas que tivesse 30 milhões. Aquilo foi uma demonstração antidemocrática, segundo o Careca. E quando você fala
Eu vi uma coisa na internet, eu até compartilhei com alguns amigos, eu não compartilho muita coisa não, mas essa eu compartilhei porque mostrou um indivíduo que estava mostrando lá. Ele entrava no Facebook e botava Bolsonaro genocida, sem problema nenhum publicava. Botava Lula genocida, desculpa, falei o nome do crustáceo lá, não é crustáceo não, do Molusco. do molusco. Molusco, Aí eu falei o nome dele, botava o nome dele, genocida, entrava imediatamente uma censura do Facebook dizendo você não pode publicar isso, reveja a sua opinião, senão você será castigado. Mas isso é um absurdo. Como é que um sujeito estrangeiro vem no Brasil contrariar a Constituição Federal Brasileira, que proíbe a censura, e fica tudo por isso mesmo? E fica. Esse Zuckerberg vai ter o mesmo fim que o Orkut, que começou com os desmandos e desapareceu. Como vai desaparecer? Mas esse cara consegue fazer isso, Pedrinho, desculpa, Ribas. Por quê? Porque o nosso judiciário não faz merda. Não faz merda, exatamente. Olha, permita-me uma observação. Por favor. O doutor Alexandre de Moraes, com todo o seu saber jurídico, ele incorreu em erro, porque ele, criticando o povo na rua no dia 7 de setembro, ele estava tentando criminalizar o exercício da cidadania. Tá. E quem manda é o povo, não sou eu, não é ninguém, é o povo. O poder público está lá sendo remunerado para representar a vontade popular. O povo tem o poder instituinte, que é de criar, modificar ou revogar instituições. Então, pela vontade popular, se esses 80 milhões quisessem revogar o poder judiciário, né, no seu Supremo Tribunal, ele teria poderes para isso. Mas isso, desculpa, eu quero fazer um complemento aqui. É o seguinte, o povo é que manda. Sem dúvida. Todo poder emana do povo. Como é que ele emana do povo? Através de pessoas que são eleitas pelo povo para o representar, que não o representam. Sim, mas o poder instituinte emana do povo e não depende de representação. Sim. Mas aí é o seguinte, quem pode... Nós. Quem pode tirar um cara lá do STF seria o Senado. O Senado tem as calças presas com o STF. O STF com o Senado... Se não mudar a Constituição e não mudar isso, essa Constituição de 88 que foi feita para proteger bandido, se não mudar a Constituição, desculpa eu voltar para esse tema, que nem é o tema que nós estamos falando, mas se não mudar a Constituição, vai continuar na mesma. Ô, doutor, tudo que deriva de uma ilegitimidade é ilegítimo. É ilegítimo, está certo. A eleição do Sarney foi ilegítima. Ele foi eleito por um comandante do Exército, por um ministro do Exército. A constituinte do Sarney é ilegítima porque não foi convocada com poderes para isso. Não, e os ele aproveitou o Congresso. Os constituintes eram todos da panela. Cara, a constituinte tem que ser composta com poder específico de fazer Constituição e ir para casa. Volta para casa, claro. Então, veja, toda essa ilegitimidade tá vindo até agora. Provocou... O que decorreu disso? A ilegitimidade. Agora, veja, senhores, o poder instituinte, ele é ignorado pela academia porque ele é essencialmente informal. E como é que se manifesta esse informalismo? Pelo povo na rua. Então, o Alexandre de Moraes, ele estava atacando não só o poder instituinte, que é o poder principal de qualquer povo, como também estava tentando criminalizar o exercício da cidadania. Exatamente. E o que se faz com ele? Porque... Não, com ele não se faz nada. Nós temos que falar a verdade. Falando a verdade, tá. Tinha uns carinhas falando a verdade também no Clube Pinheiros, aqui em São Paulo. E não, eles estavam sendo injuriosos. Nós estamos sendo técnico-jurídicos. Técnicos, exatamente. Agora, eu não tenho o direito de falar mal de ninguém? Você não tem o direito de ser injurioso, porque injúria é crime. Tá, injúria, calúnia e difamação. São crime. 3 crimes previstos no Código Penal. Eu não sei o que os caras estavam falando. Eles estavam dando a opinião que eles têm, é crime de opinião. É a opinião que eles têm a respeito do cara. E não sei se eles cometeram algum dos crimes previstos no Código Penal. Agora, se eles, como nós aqui estamos dizendo,
de defeitos, de atitudes, de atos e de falta de qualificações educadamente. Isso nós temos opinião e não estamos Isso é uma cometendo crime justa- nenhum. Isto é uma justa indignação. Exatamente. É uma justa indignação em proteção ao exercício da cidadania. Exatamente. Se o presidente da República, que não está sujeito à exceção da verdade, porque ele é um cargo institucional, cometer qualquer deslize, qualquer um do povo pode criticá-lo, Claro. desde que adequadamente. Ou Exatamente. seja, só para encerrar, que já estamos passando o tempo. Quando chamam o presidente da República de genocida, Isso aí é crime. não é crime? É crime. É crime. Tá. É só isso que eu queria saber. Com isso a gente pode encerrar o programa. Nem que fosse verdade, não é. Pois é. Ele não é genocida, ele simplesmente não exerceu o poder de chefe de Estado. Só que, desculpa, esticando um pouquinho mais, o programa já está acabando, mas é o seguinte, lembra no tempo que o mundo era diferente, que a gente tinha amigo que era o negão, que jogava com a gente, o negão, gordo. o gordo, o magro, eu era o magro, tinha um amigo que era o gordo, eu falava, Exatamente. magrinho, vem cá, e eu chamava ele gordinho, vem cá. Se eu chamo o cara de cabeça de ovo hoje, também é crime? Olha, você tem que tratar a autoridade com o formalismo necessário. Se eu tiver- Porque o cargo não é dele. O seu respeito é pelo cargo que ele Tá exerce. certo, tá certo, mas é o seguinte, Agora, chamar de careca não é crime. e cabeça de ovo é o careca. Mas Tinha eu- até um samba aqui, mas do não é carecas que elas gostam mais. Ele tem até uma prerrogativa carnavalesca. Exatamente. Não, mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que isso aqui é para não falar o nome da figura, que me é execrável, e chamar de execrável eu não posso, porque eu não estou perante a autoridade, eu não tenho que respeitar um cara que está lá na casa do chapéu Não. fazendo merda. Olha, não é questão de respeitar ou não. É de tratá-lo ao nosso nível. Se eu tivesse numa corte, eu trataria. Não. Não é essa a questão. Minha mãe dizia o seguinte, meu filho, não brigue com ninguém que não for da sua iguala. Tá. Isso é interessante, porque eu não considero ele da minha iguala mesmo. Ah. Ele está para baixo. Pode estar para baixo ou acima, é uma questão aí de opinião. Eu não estou nem... pois é. Mas isso, que eu não errou, errou. Eu não estou nem... Nós temos que criticar o erro, não o cargo. Tá, eu não estou criticando o cargo. O Eu cargo quero ministro... criticar o cargo, sim. Não, mas o cargo de ministro supremo pode ser um ministro bom ou um ministro ruim. Cargo é cargo. O ministro que está ocupando o cargo que tem que ser respeitado. É por isso que cabe a crítica, porque está em desconexão com as suas atribuições. Claro. Exatamente. Tá dito, então. Olha, Muito pessoal, obrigado. hoje foi um pouco sério, né? Foi. Mas, ó, precisa. Mas tem que ser sério de Tem que vez ser, em quando. tem que Tem que ser. ser sério. O espanhol fala que o valente não elimina o cortês. Exatamente. Nós estamos sendo corteses, Exatamente. Vocês um pouco mais que eu, mas tudo bem. mas a vontade era outra. Pois é. Mas aí que eu digo, que existe crime de opinião? Existe. Existe. Quando eu tenho opinião contrária à democracia, eu estou cometendo um crime. Mas a minha é a favor da democracia. Opa. A sua sim, então existe crime de opinião. Quem tá... Os comunistas cometem crime De opinião. contra a democracia. Isso. Mas daí não é de opinião, né? É golpe mesmo. É golpe, como Ué, dizia a outra. aquela Escrota, lá. Golpe é escrota. É golpe. É golpe. Ó, Muito obrigado. beijo pra vocês. Até lá. Obrigado, hein? Muito Desculpa, obrigado. Como é que como diz o outro? Desculpe alguma coisa. Desculpa alguma coisa, tá? A gente sabe. Tá bom? Um beijo pra vocês. Continuo querendo saber o que aconteceu com o Wellington Macedo. Peraí. Doutor Scaff para presidente da OAB São Alfredo Paulo. Scaff. Compartilhe isso para os advogados verem, porque os advogados têm que se mexer. Pô, tá? Beijo, clique em compartilhe e mordam, segundo o Pedrinho.